Deus. Queridos, vamos entrar na mensagem poderosa de Deus agora. Pega a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 8, 9 e 10. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler todos aqui, vou ler um verso alternado para você. Não ler um verso, não ler um verso até, pode vir. Vamos ler na verdade até o 13, ok? A partir do 8. E ouvi uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre a árvore do jardim, a igreja. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. A igreja. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu levei e não comeste. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a da árvore e comi. 13, toda a igreja. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me deu e eu comi. Podemos tomar o assento. Querido, o Senhor Deus nos deu essa graça, essa grandeza de ministrar esse capítulo 3 de Gênesis. E o livro de Gênesis, no capítulo 3, trata-se de grandeza da revelação divina, dada por um servo de Deus chamado por nome de Moisés. Moisés carregava a grandeza dentro de si. Sim, e Moisés carregava a grandeza dentro de si. A grandeza que Moisés carregava era a presença do grande Deus, do grande eu sou, do Todo-Poderoso, do Criador do universo. A grandeza que Deus deu para Moisés foi revelação da profundidade da criação divina. E Deus falou coisas das realizações na terra através de Moisés. Experimentou-se sim da grandeza escriturística de Deus na tábua da lei. E Deus deu revelações profundas para Moisés e disse: escreve na tábua da lei o que eu tenho para te dizer em relação à profundidade da revelação divina, chamado criação de Deus na terra humana ou terra dos seres humanos. Deus trouxe uma grandeza chamada filhos humanos. Adão é filho de Deus, e Deus, através de Adão, extraiu uma mulher chamada por nome de Eva. Deus tinha um pacto na humanidade. O pacto era a realização da santidade e pureza em alto escalão celestial. Significa que o homem não tinha pecado, o homem não tinha falha, o homem não tinha erro, e o homem tinha contato direto com o trono da graça. O trono da graça falava coisas para Adão que todos os homens no dia de hoje é incapaz de entender, ou incapaz de compreender o que Deus é capaz de falar no meio do povo até no dia de hoje. O que Deus, ele muitas das vezes fala no nosso meio do dia de hoje, verdades psicomáticas, verdade da inteligência humana, verdade da saúde humana, verdade no psicológico humano, verdade no trabalho humano. Deus fazia e falava realizações profundas e grandes para Adão e também para Eva. Aconteceu no jardim uma guerra, uma briga da safadeza humana dando ouvido a Satanás. Houve então no jardim do Éden um maligno que entrou por uma porta chamada desobediência e purou a pureza divina. O que é purar? Mesclou a santidade com a desobediência, que tirou a pureza do jardim do espírito humano. Então Deus desceu no jardim, conversava sim com Adão, Deus conversava com Eva. Era um relacionamento profundo no jardim do Éden. Deus conversava, Deus dialogava, Deus dava instruções, orientações. A santidade na capacitação divina chamada inteligência no crânio humano de Adão era 100%, ou por que não dizer 1000%, porque Deus estava em contato direto na pureza na mente humana de
divina, capacitação, habilidade, pureza, grandeza e poder constantemente em alto escalão no jardim do Éden. Deus deu grandeza, Deus deu poder, Deus deu revelação e Deus tinha intimidade, santidade, pureza e reclamação teve no jardim após a desobediência. A Escritura no capítulo 3 fala que Deus se entristeceu em chamar Adão perguntando aonde você está. Sim, quando eu digo que Deus estava procurando Adão, não é que Deus perdeu Adão, Deus está procurando a pureza que estava no espírito de Adão. Deus sabia que aconteceu coisas erradas dentro do jardim e a coisa estava esquisita, a coisa estava errada, a santidade esvaiu, porque o santo saiu do meio do profano. Deus não estava mais como estava com Adão no jardim do Éden. Vamos dizer que hoje o jardim é eu, o jardim é você. Imagina você 24 horas por Deus, Deus ditando coisas na vida humana e falando para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Deus dando reclamações da humanidade para você, ou Deus falando para você questões humanas sobre na terra humana ou no meio da vivência humana ou nas realizações humanas. Deus falando, eu não gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, quero aquilo. Vocês vão entender a mensagem. Imagina Deus agora entrando no jardim e conversando com Adão e dizendo: Adão, você é uma criatura formosa da beleza, da grandeza divina. Imagina Deus olhando para Eva, dizendo: Eva, você é a perfeição da gloriosa graça divina aqui no jardim. Imagina Deus olhando para Adão e dizendo: Adão, você é a perfeição humana na terra porque eu estou em você. Imagina Deus olhando para Eva e dizendo: Eva, você é a mulher linda, perfeita e bela que eu separei para um homem chamado Adão. Imagina Deus olhando para Adão e dizendo que assim: Adão, você é a constituição, a autoridade máxima na terra, porque a gente tem graça, autoridade, poder, a revolução humana está sobre a tua mão, domina e multiplique grandeza na terra. Imagina Deus dizendo para Eva e falando: Eva, você é uma mulher pureza, que carrega uma pureza, você é a mulher que carrega dentro de si fruto da multiplicação ou prosperidade, grandeza na terra dos viventes. E todo homem como Adão que contar em você, ter contato com você, você multiplicará, e dentro de você vai nascer homens, mulheres, frutos humanos para encher a terra. Imagina Deus olhando e ter acesso livre com o trono da graça. O homem de Deus trouxe aqui falando que a oração é uma intimidade, grandeza da revelação divina. A oração, ela é um ponto de contato, ou uma chave do celeiro celestial, ou é uma chave do reino que Deus somente deu para a igreja. Tem um ponto de contato, de se conectar com o trono da graça. Significa que o acesso da conversação, o acesso do diálogo verbalizado com o trono da graça, Deus não deu para o mundo, Deus deu somente para a igreja. Poder, graça, autoridade, intimidade, conversa e diálogo, Deus não deu para o mundo, Deus deu para você. Olha para você mesmo e diz assim: Deus, eu te agradeço pela chave do trono da graça. Ele forgue, essa chave, vou voltar no jardim do Éden, mas vou entrar na chave do ponto de contato. Deus deu esta grandeza, o ponto de contato, a chave do relacionamento para a igreja. Sim, hoje o inimigo, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, ele desarmou a igreja que carregava poder, grandeza, revestimento, revelação e pureza no espírito, foi desarmado pelo maligno, o maligno desarmou a igreja. Hoje a igreja não consegue ouvir a voz do poderoso do trono da graça. Hoje a igreja não consegue enxergar problema no reino do espírito, nem espírito maligno que roda a igreja. Hoje a igreja é cega, louca, maluca, enferma e cheia de doença espiritual, que não consegue entender ou discernir a voz de Deus, chamado com discernimento de espírito. Acabou. Toda palavra que vem no seu ser é aceita, toda palavra que vem no seu ouvido é aceita, e não sabe o que é certo e errado, errado é certo. Mas isso vai acabar, porque Deus vai dar graça, revelação, voz, direção e discernimento. Se você quer isso, levanta a mão para o céu e glorifica o poderoso. Para que o meu irmão fale assim: Deus vai explodir a surdez espiritual para você voltar a ter um contato com o trono da graça. É isso. O contato do trono da graça, Deus não deu para o maligno e nem deu para o mundo. O contato de se relacionar, ter um ponto de contato no espírito genuíno, no espírito ministerial, Deus deu somente para a igreja. E a igreja
Porque quando um homem ou uma mulher carrega a voz de Deus, sai de baixo, irmão. Que Deus faz grandes realizações. Por isso eu digo, teu domingo não será mais um domingo. A sua noite não será mais uma noite. O seu dia não será mais um dia. A virada da noite não será mais uma noite. Deus tem coisas grandes e profundas para fazer na tua vida. E se você toma posse da palavra profética, agarra glorificando a Deus no trono da graça. Aqui, ele fala, aleluia. Relacionamento, contato, ponto de contato tinha no jardim do Éden, conversação, diálogo, verbalização, palavras trocadas entre Deus e o homem, era 24 horas, sim, não era só na virada do dia, Deus falava com Adão 24 horas, sim, 24 horas, então o homem recebeu a vontade, sim, maligna, de ouvir a voz do maligno. Quando o maligno ouviu a voz do maligno, simplesmente a pureza, o poder de Deus saiu, não do jardim, mas do jardim humano, do espírito de Adão. Deus se afastou e assim o pecado entrou. E Deus, quando perguntou por Adão, disse: Adão, onde tu estás? Adão dizendo: olha, eu não queria responder. E Adão disse: eu estou com medo. E o Senhor falou: Adão, quem é que foi que disse para você? Quem que disse para você que tu estás nu? Quem foi que falou que você está pelado? Quem foi que falou que você está sem roupagem? Quem foi que disse para você que você está desse jeito, Adão? E a Escritura diz: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto que estava no meio do jardim, que significa o livro ou a ciência do bem e do mal. Não, Adão, você era o homem que eu constituí como autoridade máxima do jardim. Você era como se fosse o cara. Eu te dei graça, poder, autoridade, habilidade, ciência e constituí você como um rei do jardim para se multiplicar na terra. E a culpa não é da mulher. E Deus desceu uma sentença. Hoje, eu quero dizer para você que Deus está a fim de trazer novamente relacionamento e pureza no nosso meio. Eu acredito que hoje Deus está com uma certa firmeza do espírito do homem de Deus, para poder trazer para você um ponto de contato, a grande realização e fazer você sonhar novamente. Significa que tem muita gente hoje, eu disse hoje, no nosso meio, que sonharam no ministério e deixaram de sonhar porque tiveram decepção ministerial. Mas hoje, Deus vai fazer homens e mulheres sonhar todos os sonhos que deixaram de sonhar um dia. Deus vai fazer você ter visões, revelações, vai aquecer o teu espírito e vai dizer que Ele é Deus que faz promessa e cumpre, porque Ele é o dono dos céus e dono da terra, e manda em tudo e em todos, e Ele é Deus. Aleluia! Maravilhoso, meu Deus. E eu estou vendo o Senhor Deus dizendo assim: o Senhor falou assim: filho, eu estou querendo agitar ministérios aqui nesta noite. Ele foi que quer eu for rebelde a saio. Ele mandará música e porre pra porque ele fala muito quer eu for. E Deus está querendo se relacionar novamente com os Adões. Sim, os Adões que foram gerados no Espírito por Cristo depois da cruz do Calvário. O primeiro trouxe vacilação, o segundo trouxe santidade e pureza, o primeiro trouxe desgraça, o segundo trouxe relacionamento e profundidade com o trono da graça. O primeiro trouxe a pureza, o segundo trouxe a pureza e a cura do Espírito e na carne humana. O primeiro trouxe sim a desgraça da falta de conversa e diálogo com Deus. O segundo disse: os seres humanos será templo do trono da graça. Aleluia, Jesus. Ai, não, se fora e aí não Deus aqui. Ele vai agradar se que mandou, se que mandou, se que mandou. Ele vai lá e eu disse que nem eu sou. Ai, onde saio? Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar o amor? Glorifica. Maravilhoso, Jesus. Repletai, suja. Intimidade, poder e pureza, grandeza e revelação do trono da graça. Deus trouxe essa graça, sim, hoje, através do seu Filho Jesus, trazendo, arrebentando com o véu, que era, sim, o bloqueio do céu aberto no meio da humanidade. Deus, quando sim, trouxe teu Filho Jesus, morreu na cruz do Calvário, Deus, Ele trouxe o famoso Telestai, consumado tudo foi e está, e arrepender com as trevas. Significa que quando Cristo expirou e disse: meu Espírito entregue em tuas mãos, o véu se rasgou de cima e embaixo, e ali estava significando, dizendo
dizendo assim, Deus falando, está feito. Agora o trono da graça está disponível para toda a humanidade que carrega a grandeza no seu espírito. Ou seja, o trono da graça está acessível a todos aqueles que foram e é constituído como igreja, uma realização da grandeza divina aqui na terra. Se você quiser orar, você pode orar. Se você quiser jejuar e orar, você pode jejuar e orar. Se você quiser falar com Deus, o acesso está livre, aberto, firme e constante para você. Significa que o céu